Há muitos séculos atrás, vários séculos, um anjo apareceu a uma mulher virgem. E quando ele apareceu, ele disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E nessa hora, aquela mulher, ela ouve o anjo, mas não é somente ela que ouve o anjo. O diabo e alguns demônios, eles também ouviram, porque o anjo disse: você conceberás e darás à luz um filho. E os demônios, eles sabiam que esse não era um processo comum. Os demônios sabiam que algo estava acontecendo ali, porque aquela mulher era virgem. Os demônios sabiam que Deus estava tramando alguma coisa. Eles só não entendiam o que, por quê. Eles não conseguiam entender as profecias, apesar das profecias falar desse caso. Então os anjos, eles ficaram ali, na nossa linguagem popular, com uma pulga atrás da orelha. E eles estão escutando: você conceberás e darás à luz um filho e colocarás o nome dele de Emanuel, Deus conosco. Então os demônios agora ficam pensando: como assim Deus conosco? Como assim? Os anjos agora eles ficam apavorados. Deus conosco? Então eles começam os seus intentos para matar o tal Deus conosco. Então os demônios começam a influenciar o rei Herodes, para que alcance, encontre, ache aquela criança quando ela nasceu. E a ordem era: mate essa criança. Nada de Deus conosco. Mate a criança. E sabe, o anjo aparece novamente àquela mulher e ao seu marido. Aparece ao seu marido José e diz: fuja daqui, porque eles querem matar a criança. E as pessoas, são somente instrumentos do intento do diabo nessa história. Então José pega Maria e eles fogem daquela terra, e eles vão parar em outro lugar. E o diabo está preocupado agora. O diabo está com medo agora. O diabo não sabe o que fazer, porque ele não sabe o que vai acontecer, mas ele só sabe de uma coisa: é alguma coisa na vida dessa pessoa. Mas por um tempo, por alguns anos, parece que tudo sossegou. Parece que não vai acontecer nada não. Parece que é só mais um que nasceu. Nasceu diferente, mas parece que é só mais um que nasceu. O nascimento dele é diferente, é divinal, mas ele não está provocando a gente, então está tudo bem. Os demônios pensando: está tudo bem, ele está aí, mas vamos ficar de olho nele. Apenas vamos ficar de olho nele. E sabe, essa criança cresce e completa 30 anos de idade. E ele é batizado por João Batista no Jordão.
E o Espírito Santo agora vem sobre ele. E ele sai dali. E ele vai para o deserto para fazer jejum. E diz a Bíblia que é para ser tentado por esse diabo, por esses demônios. E a Bíblia diz que agora o diabo percebeu que ele está se manifestando, então é hora de acabar com a raça dele. Então o diabo vai para o deserto para encontrar cara a cara com Jesus. E o diabo começa a falar com Jesus: ei, você, se você é o Filho de Deus, né? Eu estava lá quando o anjo falou. Então, se você é o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? E depois ele fala: se você é o Filho de Deus, por que você não se joga daqui? Porque não está escrito lá que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito? E depois ele diz: se você é o Filho de Deus, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo, porque foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quiser. Sabe, vocês podiam cantar: nada é impossível para ti, bem suave enquanto eu falo. Vamos? Fica bem gostoso, ó. Vai. Ajuda eles, ajuda. Nada é impossível, Jesus. Isso. Nada é impossível pra ti. Nada é impossível pra ti. Nada é impossível, Jesus. Então Jesus, ele volta dali cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E então ele começa um tempo de milagres. Ele começa um tempo de milagres. E o diabo, os demônios começam a olhar: o que será que ele está aprontando? Qual é o plano? Qual é a ideia? Então os demônios, eles começam a ficar mais apavorados agora. Então certa vez eles se encontram com Jesus e eles olham para Jesus e dizem: ei, Jesus, você veio atormentar a gente aqui antes do tempo? Não chegou a nossa hora ainda e você já veio atormentar? E Jesus disse: só sai dele. E esses diabos, eles não sabem o plano. Então eles intentam: vamos matar ele, vamos acabar com a raça dele, e nós vamos matá-lo da pior forma possível, e vamos expor ele publicamente, vamos levantá-lo numa cruz. Mas antes nós vamos humilhá-lo, nós vamos cuspir nele, fazer os homens mesmo cuspir nele. Nós vamos arrancar as barbas dele, nós vamos colocar nele uma coroa de espinho. Ele é o Filho de Deus, nós vamos mostrar quem é que manda por aqui. Então os diabos, eles estão cheios de intentos, eles estão cheios de planos. Eles não sabem o que está por vir. Eles não sabem o que está. Eles não sabem que eles vão morder a isca. E a isca era ele, o Filho de Deus. A isca era ele. Ele era a isca. E os diabos vieram, como nós dizemos, vieram babando. Os demônios vieram assim: nós vamos pegá-lo, nós vamos moê-lo, nós vamos destruí-lo, nós vamos pendurar ele, nós vamos expor ele, ele vai ficar exposto à vergonha. E sabe, eles tentam aqui e Jesus passa correndo, e eles tentam de novo e Jesus passa correndo e dribla eles, como se fosse uma partida de futebol, e Jesus vai driblando eles, e eles não entendem. A gente não consegue pegar ele. Eles não sabem
que ele vai se entregar, mas na hora certa. Então o diabo fica, sabe quando você está tentando conseguir algo e você não consegue, tenta mais uma vez e não consegue, você vai ficando ansioso sobre aquilo e você vai tentando e não consegue, então a sua ânsia sobre aquilo cresce e você fica tentando mais e tentando mais e tentando mais. Era o diabo. Os diabos estavam tentando pegar e escapava entre os dedos deles. E agora eles ficam mais desesperados. E agora eles ficam mais intencionados. E agora eles querem pegar o Filho de Deus. E Deus vai só puxando a isca. Vai só puxando a isca. E os demônios não sabem o que está prestes a acontecer. Então Jesus decide: chegou a minha hora. E os diabos pensam: agora nós vamos matá-lo. Então, é claro que você sabe que os homens foram somente instrumentos na mão do diabo, porque a isca, quem deveria morder, era os demônios. Então, obrigado. Eles pegam Jesus, e Jesus não se defende, porque esse é o plano. Mas por que você não fala nada? Mas por que você não se defende? Os homens dão oportunidade para ele. Ei, você quer se defender? E ele não fala nada. E aí começa a se cumprir aquilo que o profeta disse: como uma ovelha muda foi levado aos seus tosquiadores, mas ele não abriu a sua boca. O profeta ele começa dizendo: e quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Sabe, Jesus é agora apanhado por eles, e eles começam a bater em Jesus, como diz o profeta, a moê-lo. Eles colocam aquela cruz nas costas dele e eles batem em Jesus. Eles humilham a Jesus. Ele está diante das pessoas sendo exposto. E as pessoas começam a dizer: por que você não se livra daí, Filho de Deus? Por que você não se livra daí, Filho de Deus? Você não fazia milagres? Você não operava milagres? E ele está mudo, ele não abre a boca. E o diabo não sabe. O diabo vem com toda a ira, o diabo vem com toda a fúria, o diabo vem com toda a sua raiva, mas ele não sabe que isso também era necessário. Jesus é colocado naquela cruz. E aquele homem que estava do lado dele começou a praguejar: você disse que é o Filho de Deus, por que você não tira a gente daqui? E o outro do outro lado disse: ei, Jesus, lembra-te de mim quando você entrar lá na sua casa. E ele está ali naquela cruz, e ele olha para o céu, e ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, eu não sei se você sabe, mas o Pai realmente tinha desamparado Jesus, porque naquele momento todos os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas doenças, tudo foi colocado no corpo de Jesus. E Deus não tem nada a ver com o pecado. Não, Jesus não foi pecador. Ele se tornou pecado. Porque ele nunca pecou, mas ele se tornou pecado. Então agora ele está lá naquela cruz, e num dado momento ele disse: a missão que foi me dada,
está consumada. Acabou. 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 Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou. E o diabo comemora ali. O diabo faz festa, os demônios fazem festa. Eles estão curtindo aquele momento, acabamos com ele, esse era o plano. Nós deveríamos acabar com ele, e ele não foi páreo para nós. Ele não foi páreo para nós. Os demônios não sabiam o que você hoje sabe. Os demônios não sabiam o que eles estavam fazendo. Os demônios não sabiam que aquilo era a morte de Jesus, era a nossa libertação. Os demônios não sabiam que, conforme ele estava sendo esmagado, moído, aquilo era o nosso castigo que ele estava levando sobre si. Então nós não íamos mais precisar levar o castigo que ele estava levando naquela cruz. Os diabos não sabiam que o preço estava sendo pago em Jesus, nele. Os diabos não sabiam que através de tudo aquilo, Deus, com a sua isca, acabara de pagar o preço do nosso pecado. Mas eles não sabem ainda o que está prestes a acontecer depois disso. 3 dias ele está no túmulo. 3 dias ele vai para o mais profundo do abismo. 3 dias ele fica lá nas trevas. Mas quando se completa o 3º dia, esse 3º dia, Deus agora desce. Deus desce para ressuscitar o Filho. Deus teve que aguentar aquilo. Deus teve que suportar aquilo. Deus teve que olhar e nem aguentar ver e virar as costas. Mas agora ele está feliz, porque o 3º dia chegou. E Deus ressuscita o seu Filho. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele diz: agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora todo aquele que vier a mim será salvo. Agora não há condenação para todos que vierem a mim. Agora não há condenação. Agora não há condenação. Sabe, queridos, os diabos, os demônios, quando morderam aquela isca, eles pensaram que acabaram com o Filho de Deus. Mas foi através da morte daquele Filho de Deus que Deus levantou uma família toda de filhos. Uma família de filhos. E nós somos uma família de filhos. Agora ouça o que eu quero dizer para você. E por que eu comecei falando isso? Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que o diabo não é páreo para Deus. E que não há uma luta de Deus com o diabo. Porque não dá. Um adversário tem que ser pelo menos no nível do outro. E o diabo não é do mesmo nível de Deus. O que eu quero falar para você hoje é que tudo isso não aconteceu à toa, para que nós hoje, agora,
ficássemos com medo do que está acontecendo no mundo. O diabo teve um plano, mas sabe, Deus sempre tem um plano que supera os planos do diabo. Deus nunca é pego de surpresa. O diabo foi pego de surpresa, o diabo mordeu a isca, mas Deus não morde a isca. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do passado, presente e futuro. Deus conhece o futuro mais do que nós conhecemos o nosso próprio passado. Ei, meus irmãos, eu vim dizer para você: não tenha medo, porque Deus tem tudo sob controle. Não, Ele não perdeu o controle. O diabo achou, matamos o Filho de Deus, acabamos com a ideia de Deus. Não, Ele apenas mordeu a isca, e mais uma vez, como sempre, Ele vai morder a isca. Ele está mordendo a isca. Ei, você não está abandonado aqui, largado aqui, não. Deus não fez tudo isso com o Filho dele para que essa dívida tenha que ser pago novamente. Ei! Nós não podemos ter medo do diabo, nós não podemos ter medo da circunstância, nós não podemos ter medo do mundo, nós não podemos ter medo de vírus, de doença, seja lá do que for. Nós não temos que ter medo. Deus tem tudo sob controle, meu irmão. Se você se apegar a Ele, saiba de uma coisa. Em Isaías 26, versículo 3, Isaías 23, 6. Vinte e seis, 3, desculpa. 26, 3. Isaías 26, 3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Eu quero ver mais amém. Mesmo que você não entendeu nada, disfarça pelo menos, dá um amém aí. Disfarça, eu vou ler de novo, dá uma disfarçada. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Vamos lá, vamos trabalhar isso. A Bíblia diz que ele vai conservar em perfeita paz. No Velho Testamento, a palavra paz ali é shalom. E uma das coisas que significa shalom é nada quebrado e nada faltando. A outra coisa é prosperidade. A outra coisa é ausência de temor. A outra coisa é tranquilidade plena. Colocando na nossa linguagem mais tradicional, não se preocupa com nada. Vocês querem sentar? Senta. Eu não ia deixar vocês sentar mesmo não, mas senta lá. A hora que eu pedir para vocês correr, vocês correm aí, tá bom? Vocês vêm correndo. Porque hoje eu vou fazer diferente. Tem uma unção muito forte aqui. E já que vocês vão ficar 15 dias sem vir aqui nessa igreja, você vai sair daqui carregado da unção. Vai sair daqui carregado. Eu quero que você tenha expectativa para isso, porque a unção está sobre mim de um jeito muito forte aqui hoje. Não, eu não vou precisar tocar em você não. Eu vou liberar a unção e a unção vai pegar você. Eu sei o que eu estou falando, então acredite em mim. Vai ser assim, ó, como um sopro. Cuidado alguns aí para não sair carregado daqui. Tu conservarás em perfeita paz. Põe lá de novo. Tu conservarás em perfeita paz. Perfeita paz. Ouça. A Bíblia diz em 2 Pedro 1, 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz.
vos sejam multiplicados. Sabe? Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento. Por meio do conhecimento nós recebemos mais graça e mais paz. Agora, como eu disse, paz, nada quebrado, nada faltando, a ausência de temor, ter uma vida próspera, suave. Graça significa ter favor, uma vida de facilidades. Facilidades. Ter uma vida com velocidade. Velocidade. Ter uma vida com crescimento, rompimento, aumento, multiplicação. E tudo isso você encontra com facilidade. Graça e paz vos sejam multiplicados. Sabe, é interessante notar que a Bíblia diz multiplicadas e não adicionadas. Adicionadas seria mais ou menos como 5 mais 5 é igual a 10. Multiplicada seria 5 vezes 5 é igual a 25. Ele está dizendo assim: quanto mais conhecimento da palavra você tiver, graça e paz estarão sendo multiplicados na sua vida. Não aumentado não, mas multiplicado. Como? Pelo conhecimento. Agora, essa palavra conhecimento é a palavra epignosis. No Novo Testamento existe duas palavras para conhecimento. Uma está em João 8,32, que é a palavra ginosco ou gnosco. Esta é o conhecimento inicial. Em João 8,32, e conhecereis. Conhecimento inicial. Agora, em 2 Pedro 1,2, é a palavra conhecimento é epignosis. E epignosis significa conhecimento que vem por meio da revelação, pela intimidade. Como assim? Quando você tem um conhecimento que você se torna íntimo daquele conhecimento. Explicando melhor ainda, é quando você vai ouvindo as mensagens, vai lendo as mensagens da palavra, vai lendo os livros que falam da palavra, então você vai ali se relacionando com a palavra, você vai tendo intimidade com a palavra, você vai se relacionando com a palavra, então nesse processo você adquire o conhecimento que vem pela revelação. Epignosis. 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 Conhecimento pela intimidade. Agora, ali em Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Olha só, como você pode ter intimidade com esse versículo? Pensando sobre ele, meditando nele, lendo ele, ouvindo ele, e você repassa na sua mente novamente. Você repassa mais uma vez, e você repassa mais uma vez. O que ele significa? Você precisa pensar. Ali diz que ele vai conservar. Tu, Senhor, conservarás não somente em paz, mas em perfeita paz. Em perfeita paz. Ausência de medo, ausência de preocupação. Shalom, shalom. Uma vida tranquila, próspera, bem-sucedida e abençoada. Está dizendo: ouça, irmãos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque agora nós estamos aí diante de uma pandemia, e agora se diz que estamos na fase roxa. Não mudou nada para mim a cor.
Desde março do ano passado não mudou nada para mim. E eu sei que quanto mais nós pregamos a mensagem, mais as pessoas se levantam em fé e coragem, e mais as pessoas se recusam a ser vencido por aqui. Sabe? Jesus disse: no mundo passais por aflições, o que significa que pode ser que essas coisas venham a nos atacar. Pode ser. Algumas das pessoas daqui ficaram com o Covid, graças a Deus já venceram o Covid, seja através do remédios e fé, né? Porque as pessoas que tomaram remédio, eles tomaram remédio crendo também. Sim ou não? Sim ou não? Sim, tomaram crendo. Pastor, pode tomar remédio crendo? Não, pode não, deve. Você é cristão, você tem que tomar crendo. Como assim, pastor? Você pega o remédio, dá graças a Deus, porque deu sabedoria para alguém, toma aquele remédio, graças a Deus, Senhor, essa doença não vai ter poder sobre mim, não. Sabe, tem pessoas que se enganam, não vou tomar remédio não, porque eu estou em fé. Será que você realmente está em fé? Agora, ouça o que eu estou dizendo. Pastor, durante essa pandemia você sempre tem tocado nesse assunto. Claro que tenho. E é por isso que eu tenho cercado o meu rebanho, para que essa praga não venha a destruir o meu povo. E eu não vou perder ninguém. Não vou. Não vou. Deixa eu dizer para você, eu falei isso, eu quero repetir. Durante esse processo, eu fui até casa de pessoas com Covid, eu orei através de imposição de mãos. Você fez isso? Eu fiz. Eu sei que às vezes as pessoas têm medo que eu falo isso, porque alguém vai ouvir que eu fui lá e impus a mão. Eu impus a mão e sabe de uma coisa, eu estou aqui, forte, firme. Agora, outras vezes eu fui lá levar remédio para algumas pessoas, outra vez eu fui levar pessoas no hospital. Eu vou fazer o meu trabalho de qualquer forma, assim como Deus. Deixa eu dizer isso para você. Deus não se importa da maneira que você vai ser curado, se for maneiras legais. Seja através de remédios, médicos, oração, imposição de mãos, ou da sua confissão, ou da sua fé. Não importa, para Deus o importante é você ficar saudável, irmãos. Saudáveis. Ah, mas pode ir no médico? Pode não. Se você precisa, deve ir no médico. Se não fosse os médicos, eu não estaria aqui pregando para você, porque eu tive um câncer maligno. E aos 12 anos de idade, eu fiz 3 ou 4 cirurgias para remover aquele câncer. E foi através daquele câncer que eu fiquei com paralisia facial. Mas sabe de uma coisa? O diabo não me calou, ele não conseguiu me parar. E nunca vai. E nunca vai. Deixa eu dizer algo para você. Eu estou aqui pregando para você. Você sabia que é uma vitória? Eu tinha vergonha de falar em público com uma pessoa. E hoje eu já falei para milhares de pessoas. E eu vou continuar falando para milhões de pessoas. Para a vergonha do diabo que tentou tirar a minha vida. Sabe, deixa eu contar algo para você. Os meus primeiros anos no ministério, eu já contei isso para vocês, eu vou abrir um pouco mais. Já que é dia da gente abrir algumas coisas. Eu não preguei sobre cura os primeiros anos do meu ministério. Eu estudei sobre cura muito nos primeiros anos, mas eu não preguei. Eu estudei muito. É por isso que você me vê falar os versículos e sai um atrás do outro, porque eu estudei muito esse assunto. Mas eu não pregava sobre cura, eu não orava pelos enfermos. Até que Deus, Ele sabe, Ele me conhece, Ele sabe o meu motivo. Mas Ele disse para mim, essa unção que eu coloquei em você é a unção que vai curar o corpo das pessoas, acredite. Essa unção vai curar o corpo das pessoas. Eu disse, Senhor. Eu pensei que o Senhor não me chamou para isso.
pensei que o Senhor não me chamou para orar pelos enfermos. Não, para vergonha do diabo, Deus pega pessoas que o diabo tentou matar dessa forma e faz com que elas se tornem instrumentos na mão dele para libertar as pessoas. E sabe de uma coisa? Isso está edificado dentro de mim. Então, deixa eu dizer isso para vocês: o testemunho negativo de alguém não tem que servir para você acima da palavra de Deus, ok? Mas fulano morreu doente, você não é fulano. Mas fulano acreditava e não importa. Deixa eu dizer isso para você: estamos edificando uma igreja forte, que não vai se render a nenhum tipo de doença nessa terra. Não vai. Não vai. Uma igreja forte. Temos tido várias curas aqui. E nós não vamos parar, nós vamos ter as curas cada vez maiores aqui. Mas eu não quero que você seja tolo. Se você precisa de remédio, tome remédio, ok? O importante é você ficar curado. Se você precisa visitar os médicos, visite os médicos, porque o importante, como eu disse, é você ficar curado. Até que sua fé vai se levantando dentro de você. E quando a sua fé se levanta dentro de você, você passou por um outro nível, que aí sim não vai precisar ir lá. Mas até então, não se engane. Se eu precisar tomar remédio, eu vou tomar. Eu estou falando isso aqui porque eu quero aliviar você. Você entendeu o que eu estou falando? Eu quero aliviar você. Agora ouça. O desejo de Deus vai além da gente ser curado, gente. Vai além de ser curado. Só que Ele vai alcançar a gente no nível que nós estamos. Mas o desejo dele é que você nem fique doente, nunca. Nunca doente, nunca precisa, nunca doente. Nunca. É o desejo de Deus. E deixa eu dizer isso para você. Não se irrite enquanto eu prego essas coisas para você, porque isso vai te levar sempre para um novo patamar, um novo nível. Você entende o que eu estou falando? Você vai ouvindo e vai colocando pedra sobre pedra. E daqui a pouco você vai dizer para mim: pastor, já faz 5 anos que eu não fico doente. E vai continuar assim. É o ensinamento que temos que vai dizer o que nós vamos viver. O tipo de ensinamento que você recebe vai mostrar a qualidade de vida que você viverá. Você entende o que eu estou falando? Mas não se acanhe. Por exemplo, está aí essa onda do coronavírus pegando as pessoas. Se pegar em você, liga para mim. Liga para mim. Eu vou ajudar você. Eu vou orar por você. Eu vou impor as mãos em você. E deixa eu dizer logo, e eu sei que eu estou aí publicamente falando, é responsabilidade minha isso. Eu fui chamado para isso. Se quiser começar a perseguição com a igreja, que comece comigo. Eu não tenho medo disso, não. Que comece comigo. Eu não tenho medo, eu vim aqui para isso. Eu não estou brincando, gente. Eu não estou brincando. Existe um galardão, né, Vini, para quem se tornar um mártir. Então, para mim, não tem problema nenhum. Estou falando sério. Sabe, queridos, a minha intenção de pregar para você, ensinar você, é levar você a viver um tipo de vida que Deus planejou para que você pudesse viver.